Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Jesus já está na casa. Quem veio para o culto de doutrina, dê um glória a Deus aí. Aleluia. Abra as suas Bíblias. Neemias, capítulo de número 3. Quero já fazer os agradecimentos aqui. Nosso pastor presidente, nosso vice-pastor, pastor Jefferson, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui ministrando no culto de doutrina. Que Deus possa continuar usando vocês nesse ministério. Estou muito grato e honrado pela oportunidade. Neemias, capítulo de número 3, iremos ler alguns versículos somente a parte A do versículo 29, 30 e 31. Aleluia. Glória a Deus. Não vamos ler o capítulo todo, mas eu gostaria que você marcasse aí com o marcador de texto esse capítulo de número 3, para depois você meditar nele. Capítulo 3, versículo de número 29. Diz assim: e depois dele reparou, versículo 30, e depois dele reparou, versículo 31, e depois dele reparou. Assenta aí glorificando o nome de Jesus. Queridos, amados irmãos em Cristo, estou aqui pela misericórdia de Deus, não sou melhor que ninguém, sou apenas um vaso, sou o menor da casa. Quero compartilhar com os irmãos essa noite o que Deus me deu, desde o dia que fui convidado a estar aqui. Para entender esse texto, nós precisamos olhar o contexto. Não adianta pregar um texto, ensinar um texto, sem observar o contexto. E observando o contexto, nós vamos ver que no ano de 580, houve-se uma invasão que destruiu Jerusalém. Uma invasão pelo rei Nabucodonosor, que levou a Jerusalém às ruínas. Jerusalém foi destruída e o templo glorioso de Salomão também foi destruído. Jerusalém se transformou em pó e cinza. Nós vamos ver que os cativos levados à Babilônia ficaram lá escravizados por 70 anos. As portas foram queimadas, os muros derribados. É uma pequena introdução para os irmãos entenderem o que vamos falar nessa noite. A cidade, o povo perdeu a sua cidade, as suas origens, os seus templos, a sua casa, o lugar de adoração foi devastado. Jerusalém já não existia mais. A nação dos judeus agora é cativo. O povo escravizado à Babilônia. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, às vezes nos permite passar por algumas situações para que nos levantamos e olhamos aonde erramos, aonde falhamos, e levantamos a cabeça e voltamos atrás para seguir em frente. Depois de 70 anos no cativeiro, Deus levanta 3 grupos de homens para voltar à cidade, para reerguer a cidade, para levantar de novo o templo, para trazer vida onde estava morto, para levantar das cinzas onde só tinha pó. E Deus levanta o primeiro grupo, e o primeiro grupo, liderado por Zorobabel, nós vamos ver que esse grupo, ao chegar a Jerusalém e deparar com aquela ruína,
a devastação da cidade, nós vamos perceber, queridos, que Zorobabel e o seu grupo desanima. Olha para as cinzas, olha para a oposição e desanima e cruza os braços, e Jerusalém continua nas cinzas. E Deus envia outro grupo. Vamos ser breve na introdução para nós entrarmos no ensino. Deus envia outro grupo agora liderado por Esdras, e esse grupo segue o mesmo caminho de Zorobabel. Ao chegar na cidade, encontra a devastação, os muros queimados, as portas destruídas, os muros abaixo, Jerusalém em cinza. Esdras também falha na missão, encontra oposição, alguns que não queriam que a obra seja feita, e também desiste de fazer o que Deus envia fazer. Mas Deus, Ele ainda, com a sua infinita misericórdia, Ele vai levantando um, Ele levanta outro. Quando um cruza os braços, Ele levanta outro. Quando um para, Ele levanta outro. Quando um estagnia, Ele para e levanta outro. Ao retornar o grupo de Esdras para a Babilônia, Neemias vai perguntar como estava a sua cidade natal. E um dos seus irmãos chega ali e fala: olha, Neemias, a situação não é boa. Capítulo de número 1, versículo de número 2. Veio Anani, um dos meus irmãos, e alguns que retornaram, e perguntei pelos judeus que tinham escapado do exílio, e a notícia não foi boa. A notícia que chega aos ouvidos de Neemias era que os irmãos estavam escravizados, estavam humilhados, estavam jogados às cinzas. A notícia para Neemias não foi boa. Ah, Deus. O texto vai falar que agora Neemias arde no coração de Neemias o projeto, o desejo de retornar e reedificar a cidade. Neemias não se acovardou. Os primeiros grupos foram covardes. Os primeiros grupos se acovardaram, viram a oposição. Mas Neemias estava a 1.500 quilômetros de distância. Neemias estava em Suzano, o palácio do rei. Neemias, copeiro do rei. Mas Deus brotou no coração dele o desejo de edificar a obra. Anani descreve a situação. Capítulo de número 1, o texto fala bem assim: e quando ouvi as palavras, assentei e chorei, e lamentei por muitos dias. Porque o homem de Deus é assim, irmãos. O homem que busca, o homem que ora, quando ele vê a obra perecer, ele chora, ele lamenta. O texto vai falar que agora Deus levanta Neemias. E Neemias, ele segue com outro grupo, o terceiro grupo. E ao chegar à cidade, o texto vai falar que Neemias sai 3 dias de viagem, chega à cidade, e ele não conta para ninguém, pega algum dos seus homens e sai fazendo uma varredura, uma fiscalização. Ele sai olhando, realmente a situação não era boa, pastor. Mas Neemias viu de entre a cinza de Jerusalém. Neemias, com a visão espiritual, ele olha que a cidade entre as cinzas já estava sendo erguida. De entre a cinza, Neemias viu a vitória. De entre a cinza, Neemias viu os muros edificados. De entre a cinza, Neemias viu o templo reconstruído.
Às vezes, querido, nós olhamos para a cinza e achamos que não tem jeito. Mas Deus levanta da cinza o pobre, o necessitado. Ao fim do relato do seu irmão, Neemias sai à investigação. E ao chegar à cidade, ele constata realmente a verdade. No capítulo de número 2, versículo 11, nós vamos ver Neemias fazendo uma varredura. Sabe o que é isso? Ele sai aos 4 cantos da cidade. E ali o projeto de Neemias já brotou no coração dele. O projeto de Neemias já estava nascendo no coração dele. Aonde ele ia começar a obra. Aonde ele ia fazer a obra. Nós vamos ver aqui no capítulo 2, versículo 11, que Neemias olha a situação da cidade e que não era boa, mas Neemias não estagnou, ele não parou, ele não desistiu, ele continuou buscando um jeito de fazer esta obra de novo. Neemias não se acovardou e não deixou ser intimidado, pastor. Ele não deixou ser intimidado pelos seus inimigos. Muitas das vezes, querido, o inimigo vem intimidar. Muitas das vezes ele vem te parar. Muitas das vezes ele quer ver sua obra que você está fazendo fracassar. Vamos para frente aqui. Vamos verificar aqui que Neemias convoca agora o povo. E é interessante que ao Neemias convocar o povo para fazer a obra, proclamar ali para fazer a obra, aquela grande obra, os trabalhadores compareceram. Foi diferente dos 2 primeiros grupos, porque quando Neemias, o texto que nós lemos, por isso que eu pedi para você marcar, você vai ver que entre os convocados, tinha ali ourives, perfumistas, farmacêuticos, trabalhadores, tinha sacerdotes, levitas, tinha líderes religiosos, os maiorais dos distritos, pessoas de acordo com as suas profissões, tinha ali também um pai de família, que trouxe até as suas filhas para trabalhar. É interessante, nessa passagem é interessante notar uma coisa, que quando um líder tem coragem, quando a liderança é corajoso, não desiste da obra, ele convoca, o povo vem. Aleluia. Observe o texto que nós lemos. Eu fiz questão de ler esse texto. Observa só. Vem aqui, pastor Jefferson, vamos conjecturar. Observe o texto que nós lemos. O texto vai falar junto a ele. Vira para lá. Junto a ele, do lado dele, depois dele. O texto nunca fala que alguém estava na frente de Neemias. Obrigado, pastor. Junto a ele, junto ao seu pastor, junto ao seu líder, do lado do seu líder, depois do seu líder, nunca na frente do seu líder. Observe que o texto mostra que estava com ele e junto dele. Não desistiram. Tem muitas pessoas que desistem. Quer andar na frente do seu líder, quer andar na frente do seu pastor. Nós vamos ver, queridos, que não somos, acabou a minha introdução aqui, vamos entrar no ensino. Nós não somos construtores de muros, não, e nem de casas, não somos. Não estamos aqui para construir muros e nem casa. Nós estamos aqui para edificar as casas de família, as casas do povo de Deus. Nós fomos chamados para edificar a igreja. Nós não fomos chamados para construir muros e nem casa, mas para edificar a casa do próximo.
Como vamos fazer para a igreja avançar, pastores? Como vamos fazer para a sua congregação avançar, pastor, que está aqui nesta noite? Como vamos fazer esta obra? O que devemos fazer? A igreja do Deus vivo precisa avançar. Não podemos parar e ficar estagnados. Não podemos parar, porque cada um de nós temos um chamado. Como vamos fazer esta obra? Como vamos adiantar esta obra? Vamos ver o texto. Nós vamos ensinar nessa noite, o primeiro ponto que eu quero trazer nessa noite. Não cruze os seus braços. Não fique no conforto da tua casa. Olhar a situação que está a igreja e cruzar os braços é fácil. Olhar a situação que está o seu irmão e cruzar os braços é fácil. Olhar e ver a dificuldade de cada um é fácil. Olhar e ver que o teu irmão está desanimado é fácil. Olhar e falar que a culpa do pastor é fácil. Mas temos que olhar para a obra de Deus e olhar que é fácil. Não podemos jogar a culpa no nosso líder e no nosso pastor. Nós temos que fazer o ide de Jesus e seguir adiante. Está na hora de se levantar, igreja. Pandemia não parou a igreja. Pandemia não parou muitos irmãos. Deus livrou a todos. Foi profetizado aqui que sobre esta casa ninguém morreria. E vamos passando por 2 anos e a promessa e a profecia está se cumprindo. Eu peguei sim, mas Deus me livrou. Está na hora de levantar a igreja e seguir adiante. Vamos parar de dizer que não dá certo. Vamos parar de dizer que está difícil. Você tem um Deus poderoso. Você tem um Deus que anda contigo lado a lado. Ele nunca desistiu de você. Vamos parar de ouvir as vozes dos inimigos. Porque os inimigos se levantam contra a obra todo dia. Vamos parar de ouvir o inimigo falar que não vai para frente, que não anda, que está parado, a obra não cresce. Vamos parar de ouvir isso e falar: ainda da cinza Deus vai erguer a obra. Está na hora de reconstruir, de rever os conceitos. Nunca parei. A glória do Senhor não é minha não. Nunca parei. Toda hora que o meu pastor me convoca, eu estou pronto. Nunca parei. Está na hora de se erguer. Hora de vencer o valente. Amarrar o valente. Destruir o gigante. Derrubar as muralhas de Jericó. Está na hora de levantar a cabeça e falar: eis-me aqui, Senhor. Está na hora de seguir em frente. Mas, irmãos, todo o desejo de Neemias estava brotado no coração dele. Era ver a obra se erguer. Todo o desejo de um pastor é ver a obra seguir adiante. Tem pastores aqui embaixo e aqui em cima. Ele sabe o que está falando, porque eu também já pastoreei. E nós entregamos a nossa vida à obra.
O nosso desejo é ver a obra crescer, andar os irmãos em comunhão, glorificando e crescendo e fazendo a obra. O desejo de um pastor. Eu tenho o prazer de quando esses homens sobem o monte, eu me convido. E quando estamos lá orando alguns minutos, que a gente tira para um descanso, e eles não param. E a oração deles não é para ele, para a família dele, é para a igreja, é para você. Esses dias eu subi com alguns pastores, não vou citar nome, mas eu vi pastores chorando pela igreja, pelos membros. O maior desejo de um pastor é ver o evangelista seguindo adiante, o missionário seguindo, o obreiro seguindo. O desejo de Neemias era ver cada um na sua obra, fazendo a tarefa. O maior desejo do pastor, no coração de um pastor, é ver a obra crescer, frutificar, os membros dar fruto. Nós estamos num culto de ensino, viu, amados? Parece que estamos acostumando com o caos que o Brasil está. Parece que a igreja está acostumando com o caos. Tudo bem, tudo está tranquilo. Não está, não. Jesus não está se agradando da igreja fria, da igreja que não cresce, da igreja que não anda. Estamos nos acostumando com esse caos, igreja. Acorda, é hora da igreja gritar o hino da vitória e falar: nós vamos marchar, nós vamos andar, a igreja vai caminhar. Sai da frente, Satanás. Não vamos nos deixar intimidar pelo caos, irmãos. Você tem um Deus que pode todas as coisas. Confia no Senhor, descansa nele e tudo mais ele fará. Vamos parar e acostumar com a pandemia? Não pare. Continue fazendo a obra. Se nós quisermos que a igreja avance, que a obra do Senhor vai adiante, se nós quisermos que aconteça um grande milagre, um grande avivamento, uma grande obra, temos que ter a visão de Neemias. Quando viu o caos se instalado, Neemias teve uma visão. O projeto da igreja reconstruída. Neemias brotou no coração o desejo de estar lá e fazer a obra. Neemias não ficou parado. Se quisermos ver grandes milagres, precisamos nos erguer das cinzas. Porque tem muitas pessoas prostradas. Eu vou entrar no ensino, Jesus. Tem muitas pessoas prostradas, acomodadas, achando que vir para o culto e voltar para casa é normal. Não é normal, Jesus. Não é normal vir para o culto, assistir o culto e voltar para casa. Não foi esse chamado que Jesus te chamou. Não foi para isso. Jesus te chamou para uma grande obra. Se quisermos ver a igreja avançar, temos que sair do comodismo. Temos que pegar e caminhar. Fazer a obra. Mas olha aqui o texto que diz. Do lado dele, junto dele, do lado do seu pastor, junto do seu pastor, nunca na frente, sempre atrás, ou do lado, ou da esquerda, ou da direita. Olha o que o texto diz. É estar
na direção certa, é estar no caminho certo, no lugar certo, na hora certa, sabendo da sua missão, que na obra de Deus você tem responsabilidade. Não seja irresponsável, você tem que estar na obra, no lugar certo, na hora certa, na determinação certa, no objetivo certo e sabendo da tua responsabilidade. Vou pregar aqui, Juliano. Tem muita gente deixando e negligenciando a obra de Deus. Tem muita gente deixando de cumprir o ID. E não é bom que eu vou falar mais na frente para quem deixa de cumprir o ID. Vamos para o texto. É estar motivado, amados. É estar motivado. Coisa boa eu acho. É quando o pastor me envia numa obra. Eu saio todo alegre e motivado. Nem que as pedras venham, o ciúme vem, a inveja vem, mas eu vou. Quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus usa o anjo para enviar, é porque Deus já falou com ele. Quando Deus chamou Neemias lá em Suzã, brotou no coração de Neemias, irmão Anderson. Aleluia. Quando Deus chama, o coração se alegra. É estar motivado na direção certa, no lugar certo, no chamado certo, fazendo a coisa certa, a missão certa, na responsabilidade do seu trabalho. Cada um fique sabendo da sua tarefa para que a obra avance. Tem que avançar, não regredir, como Zorobabel e Esdra, não voltar atrás, olhar a dificuldade e cruzar os braços, é covardia. Olhar a obra que o pastor está ali tentando levar sozinho e você fica falando, deixa ver. Eu estou ensinando. A palavra vai lá e bate aqui, viu? A palavra bate aqui, mais aqui do que aí. Jamais eu vou deixar de estar do lado dos meus pastores, dos meus líderes. Está o meu líder ali, o Paulo Césio, da Missões. Ele me convoca e eu estou presente. Está o meu líder ali, o pastor Jefferson dos Senhores. Ele me convoca e eu estou presente. Está o meu líder maior, que é o anjo da igreja, ele me convoca e eu estou presente. E tem que ser assim com cada um de nós. Obedecer é melhor do que sacrificar. Fique cada um sabendo da sua tarefa. Deus não chamou você para ocupar banco. Deus não chamou você simplesmente por ouvir a palavra, não. De graça recebe, de graça passa. Eu te pergunto hoje, é uma pergunta do evangelista. Qual é o teu chamado? Qual é o teu ministério? Qual é o seu lugar nesse ministério? Qual é o teu chamado? Qual é o seu lugar de ocupação? Aonde você está, obreiro da casa do Senhor? Cadê você que eu não te vi mais nos cultos? Nem nos cultos estão aparecendo. E saudade de ver o rosto de alguns irmãos que não vêm nos cultos de quinta-feira. Culto de departamento, parece que sumiu os irmãos. Eu sei disso, porque eu tenho pastores aqui, que parece que nos cultos de departamento é só o pastor e ele e a esposa.
Cadê você, obreiro da casa do Senhor, que usa uma credencial de obreiro? Eu te pergunto, cadê o teu chamado? Está em cinzas? Está em ruínas? Qual é o seu lugar nesta casa? Qual é o seu lugar desse rebanho? Nós somos o corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. E o Senhor deixou bem claro que a árvore que não dá fruto, ela é cortada. E é lançada no fogo. O Senhor deixou claro qual é a sua ocupação. Terceiro ponto. Eu notei aqui nesse texto, por isso que eu pedi para você marcar. Eu vi aqui nesse texto, pastor, harmonia, determinação, compromisso, juntos fazendo a mesma obra. Harmonia, fazendo a mesma obra. Ninguém puxava para um lado e para o outro. Estavam no mesmo objetivo, na mesma direção, no mesmo propósito, fazendo a mesma obra, edificando a casa. Eu notei aqui, nesse terceiro ponto, vejamos a expressão do versículo. Junto a ele, eu vou frisar isso aqui todas as vezes que eu passar por um versículo. Junto a ele, do lado dele, do lado direito, atrás dele, nunca na frente. Sabe o que eu notei aqui nessa passagem, depois que eu estava meditando no texto? Nos mostra que sem disputa. Você não pegou. Você não pegou, sem disputa, sem prestígio. Ninguém está aqui para disputar lugar, ninguém está aqui por prestígio, ninguém está aqui por holofote, ninguém está aqui para satisfazer um ou outro. Nós estamos na mesma intenção, no mesmo caminho, na mesma direção, servindo o mesmo Deus. É interessante, amados, está aí um capítulo 3 que pouca gente observa. Mas eu estive 3 dias meditando nesse capítulo. E eu notei uma união tão grande, um ânimo tão grande, uma vontade tão grande. Eu notei o povo falando: nós vamos conseguir. Todos estavam no mesmo propósito, que era erguer os muros e edificar a cidade. Meu Deus, quantas vezes nos deparamos com disputa, posições, quantas vezes estamos disputando quem vai ser o líder do jovem amanhã, quem vai ser o professor da escola bíblica. Estamos disputando o lugar. Espera a tua vez, vai chegar o seu chamado. Quantas vezes, querido, nos deparamos com pessoas que têm ciúme, porque o evangelista trouxe a palavra hoje no culto de doutrina. Irmão, eu não falo por mim, não. Eu estou falando pelo Espírito de Deus. E estou falando a palavra do Senhor. Se você rejeita ela, problema seu. Mas aqui o texto está falando o seguinte: não havia ciúmes. Quem construía mais ou quem construía menos, mas estavam todos edificando os muros estavam sendo alicerçados, os portões estavam arrumados, a casa do Senhor estava edificada, ninguém puxava para o lado de ninguém, todos estavam no mesmo propósito, na mesma animação. É assim que Deus quer a igreja dos dias de hoje.
Quantas vezes, queridos, as pessoas se levantam contra o obreiro que está crescendo. Quantas vezes o obreiro desanima porque a pressão é demais. Você quer ver um obreiro entristecer? Começa a boicotar o culto que ele está ministrando. Começa a não vir para a casa do Senhor, porque ele está ministrando ou porque ele está na frente. Neemias não deixou isso acontecer, porque cada um tinha uma profissão, cada um tinha um talento, um dom, um chamado. Você tem um talento, você é cantor, você sabe louvar, você sabe pregar, você sabe fazer a obra de Deus. Cada um tem o seu talento e Neemias não deixou isso acontecer. Não tenha ciúme. Não faça obra por bajulação. Não faça obra para brostar para o pastor, não. Faça obra, porque Deus está vendo. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, como chamas de fogo, contemplando os bons e os maus. Irmãos, entenda qual é o seu dom. Eu sou apaixonado por instrumentos. Queria tanto tocar como o pastor Jefferson, mas não é o meu chamado. Gosto de ver ele fazer as notas ali e seguir a irmã que está cantando. Eu gosto de ver, porque dá certo. E eu fico assim, Jesus me ensina. Não é o seu chamado divino. Você foi chamado para pregar. Você foi chamado para evangelizar. Ei, qual é o seu talento na casa do Senhor? Desperta agora. Desperta ele agora. Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Você tem um talento. Você tem um dom, um chamado. Cada um de vocês sabe fazer a obra, porque Deus, Ele dá àquele que pede e busca. Deus dá o dom, dá o talento. Ninguém disputa com ninguém. Porque quem canta bonito, divino não canta. E eu não vou disputar com a irmã, eu vou glorificar a Deus. Pastor toca bonito, eu não vou disputar com ele o teclado, por quê? Porque eu não tenho o dom, mas eu vou glorificar a Deus pela vida dele. Todos, sem exceção, precisam trabalhar na obra do Senhor, e sempre sem reclamar e sem murmurar, e seguir em frente, seguir em frente, seguir em frente. Quarto ponto. Vamos aproveitar enquanto temos oportunidade de fazer a obra. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Neemias escalou as equipes para trabalhar, de frente com suas casas. Quem morava do outro lado do muro, não vinha para o lado de cá, trabalhava de frente à sua casa. É interessante isso aqui. Deus vai falar contigo. Neemias não deixava ninguém atravessar a cidade de um lado para o outro. Se eu morava aqui, eu trabalhava de frente à minha casa. Aleluia. Alguém já pegou aí? Aleluia. Neemias, ele escalou as equipes, cada um de frente à sua casa. Quem morava de um lado não atravessava para o outro, não tomava a frente do outro, não ia orar na casa do outro, não ia fofocar na casa do outro, não ia falar da vida alheia na casa do outro. Meu Deus, eu vou falar, Jesus. É interessante esse versículo, que nós vemos que Neemias, ele tanto ganhou tempo com os irmãos, para não deixar se deslocar de um lado para o outro,
para não atravessar a cidade de um lado para o outro, ele ganhava tempo. Porque quem estava perto da sua casa, chegava mais cedo no trabalho. Eu vou pregar, Jesus. Por que eu tenho que sair daqui, da minha casa, a casa que eu nasci, o lugar que eu adoro, para ir pregar em outra igreja? Por que eu tenho que sair da onde o maná, mana, leite e mel, a casa do Senhor, para ir visitar outra igreja? Por que tem irmãos fazendo obra na outra igreja e deixando a sua casa? Irmãos, eu estou falando pelo Espírito de Deus, não estou falando de mim. Neemias teve estratégia, ninguém ia para a casa de ninguém. Está em frente à minha casa, eu moro no setor sul, eu não vou pregar em Sobradinho não, eu vou pregar na Ebenésia, eu vou pregar na Ebenésia. Neemias foi estrategista e nos traz um grande ensino. Tem pessoas fazendo obra em outra igreja, estou falando pelo Espírito de Deus. Tem pessoas saindo do ministério e fazendo obra em outra igreja. Não é nem em outra congregação do ministério, é em outro ministério. Está deixando a casa do Senhor? Está abandonando o trabalho que Deus te deu na casa do Senhor? Neemias escalou equipes, cada um trabalhava de frente à sua casa. Por isso, ele ganhava tempo. E quando você deixa a casa do Senhor para fazer outra obra, a que você está fazendo aqui padece. Porque você deixou seus liderados sozinhos. Você abandonou eles para ir pregar em outro lugar. Não sou contra, mas precisa da permissão desse. Ora, se tem obra de frente à minha casa, se eu devo fazer a obra de frente à minha casa, se tem obra para fazer na minha rua, na minha igreja, no meu ministério, por que eu vou fazer em outro lugar? Tem pessoas deixando os cultos de departamentos. Tem pessoas abandonando os cultos das suas lideranças. Somos o corpo, irmão. Somos o corpo de Cristo. E presta bem atenção nessa situação aqui, que eu achei linda essa passagem. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, e se nós falharmos, todo o corpo vai sofrer. Se a igreja de Cristo não é bem regrada, se você não faz parte dela e está em falta nela, vai ser prejudicial. Olha, presta atenção. Se o diaconado falhar, a igreja sofre. Se a liderança não funcionar, a igreja sofre. Se o evangelismo não funcionar, a igreja sofre. Vou falar, Jesus. Se o sonoplasta não for bom, a igreja sofre. Se a escola bíblica não funcionar, a igreja sofre. Canta lá, baixou e lá. E sabe de quem é a culpa? É do pastor? Não, a culpa é minha e sua, que não pegou o arado, que não seguiu adiante, não fez o ID de Jesus, abandonou o seu lugar, da sua casa e foi fazer a obra em outro lugar. Nós somos o corpo de Cristo, temos que trabalhar junto, no mesmo propósito, na mesma oração, no mesmo entendimento, para que o Deus vivo seja glorificado. Não é fácil, Jesus, trazer palavra no culto de ensino, pastor Jefferson. Nós somos o corpo, tem corpo de Cristo aqui? Agora presta atenção nisso aqui. O corpo de Cristo está ligado a Ele. É interessante que nós vamos encontrar no meio desse texto algumas pessoas que estavam lá, mas não fazia parte. Pastor Roberto. Mais para frente nós vamos falar. Somos hoje, amados, nesse ministério, muitos
observando o texto, aqui, nós vamos ver a cooperação. Quarto ponto. Cooperação. Observe o texto. Os homens de diversas ocupações, sacerdotes, levitas, chefes de gabinetes, pessoas comuns, porteiros, guardas, fazendeiros, ourives, farmacêuticos, perfumistas, moradores, empresários e empregados dos templos e mulheres. Quantos somos no Ebenezer, no ministério hoje? Quanto nós somos hoje? E temos profissões de vários homens de Deus aqui que têm profissões, cada um deles. Eu conheço alguns, posso citar. Irmão Anderson, empresário da autoescola, evangelista divino, funcionário público, agente de trânsito, pastor Grimar, agrimensor. Cada um deles estava lá. Olha, presta atenção aqui, imagina quantos somos hoje. Você já imaginou se todos estivessem no mesmo propósito, no mesmo id, na mesma adoração, no mesmo caminho, chamado na mesma vocação, o talento que foi chamado, apresentasse diante do pastor e falasse: eis-me aqui, pastor, usa na obra. Da última vez que eu contei, eu estava trabalhando para a irmã Márcia, esposa do pastor Rony, e eu tive a oportunidade de contar que a nossa igreja tinha quase 500, entre as congregações e os congregados, nós éramos quase 500. Já pensou, pastor Jefferson Alves, 500 homens e mulheres? Imagina, aí tem uma visão de Neemias agora. Imagina 500 homens tocando esta obra diante. Ei, presta atenção, que exército bonito seria, marchando, glorificando, exaltando. Ei, o diabo ia bater em retirada na hora. Já imaginou? Se todos nós chegássemos junto, do lado dele, do lado direito, do lado esquerdo, atrás dele, vai pastor, que eu tô na retaguarda, como Jonas fazia com Davi. Davi, aonde tu subir eu subo, aonde tu descer eu desço, aonde tu entrar na guerra eu entro, Davi. Já pensou que exército seria? Já pensou que todos tivessem o mesmo ânimo de Neemias? Meu Deus. Somos muitos. Eu quero falar que você é uma bênção. Mas às vezes, ao deparar com as ruínas, ao deparar com os problemas da vida, ao deparar com a situação que o Brasil está passando, e ver o caos se estalando, e olhar para a televisão que só esfria o crente, meu irmão, pensa numa coisa que esfria o crente, está lá escrito 500 mil mortos. Ei, em tudo Deus tem ciência, Ele sabe o que está fazendo. Siga em frente, continue. Já pensou alguém chegar para o pastor e falar: eu quero fazer parte dessa obra, pastor? Porque eu sei que tem muitos que até hoje nunca se apresentou, pastor. Estão alistados. Sim, estão alistados. Estão com a credencial de obreiros, mas nunca se apresentou.
É forte, Jesus mandou falar. Eu quis refugar essa mensagem, eu quis sair, mas toda a vida que eu saía para o meu quintal, no Espírito Santo, volta! Eu preciso falar com a minha igreja. Quantos querem florescer nessa noite? Quantos querem evangelizar nessa noite? Quantos querem ser bênção? Quantos querem testemunhar? Quantos querem ser missionário? Quantos querem fazer parte dessa obra? A igreja precisa avançar, queridos. Eu já não estou me contendo aqui, porque eu queria ser muitos, mas eu sou um só. A igreja precisa caminhar. E sabe de quem é a responsabilidade? É sua e minha. Não é do pastor, do copastor. A responsabilidade é de cada um de vocês. Vamos correr aqui. Não podemos andar por aí com uma credencial que não condiz o que eu sou. Eu gosto de colocar bem na frente da minha carteira a minha credencial. E os colegas, que carteirinha bonita. O que você é? Sou evangelista da igreja Ebenezer. Não podemos andar por aí com uma credencial que não exerce a função. Não podemos fazer parte da igreja de Zorobabel e da igreja de Esdra. Voltar atrás, cruzar os braços e não fazer a obra. Veja o texto. Veja o texto aqui. Tem homens de posição elevadas ali, pastor Roberto. Se você observar o texto, fica marcado, aí você vai ler em casa. Tem homens ali naquela obra de posição elevadas. Olha o primeiro versículo do capítulo 3. Levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdócio. Quem era este homem? Presidente do Sinédrio. Um homem de grau elevado, mas a palavra fala aqui que ele não se opôs à posição que ele estava catando pedra e edificando o muro. E tinha mais pessoas. Tinha ali o chefe de distrito, que liderava dos seus gabinetes. Era homem de gabinete, ar-condicionado. É conjuntura minha, viu, irmão? Que naquele tempo não tinha, não. Mas eram homens importantes que lideravam lá dos seus gabinetes. Eles também estavam lá. Tinha homens de roupas finas, que vestiam linho, mas não olharam para as suas roupas, estavam lá. E canta lá abaixo. Tem alguém pegando. Tem alguém pegando. Tem alguém pegando a obra. Não importa o seu grau de escolaridade, quantos diplomas você tem, não importa quem é você, se você é de gabinete, se você é fazendeiro, se você é orive, não importa, o importante aqui é fazer a obra. Vamos observar o texto. Olha quem foi que encabeçou a lista: o sumo sacerdote. Sabe o que esse homem era hoje? Um homem do STF, do Supremo Tribunal Federal. Ele era o presidente do Tribunal dos Judeus. Eita Jesus, eu vou falar, pai. Tem pessoas de posição que não querem fazer a obra. Tem pessoas de posição que não querem fazer a obra. Lembra do homem rico? Senhor, o que eu faço para entrar no teu reino? Ora, você tem observado as escrituras? Tudo. Desde a minha mocidade eu observo tudo. Então só te falta uma coisa. Vende tudo que você tem
divida com os pobres, me siga. Ele refugou. Tem pessoas de posição, porque veste bonito, tem um carrão bonito, uma casa linda, eu vou na igreja ouvir o culto. E somente isso. Eu vou falar, Jesus. O sumo sacerdote não ligou quem ele era. O sumo sacerdote, ele não ligou, ele estava lá proclamando com a sua posição social, ele estava lá carregando pedra, edificando o muro, edificando a casa das ovelhas. Olha isso aqui, aonde ele estava. Edificando as portas das ovelhas. Já estou indo para o final. Sabe o que eu vejo aqui, pastor? Deus me dá uma luz. Que ele estava preocupado por onde as ovelhas iam passar. Ele estava preocupado onde as ovelhas iam entrar. O sacerdote estava preocupado que aquele muro tinha que ficar bem feito para não machucar as ovelhas, porque elas iam passar para dentro da casa do Senhor e iam glorificar o nome do Senhor. Ele estava preocupado com a porta das ovelhas. Você sabe qual é a lição que Deus nos dá aqui? É que você tem que se preocupar com as ovelhas. Sabe por quê? Porque você não é um membro. Você é um evangelista. Você é um missionário. Eu vou falar, Jesus, você é um diácono, você é um presbítero, você é ungido para isso, você foi ungido para isso e não está fazendo a obra. Os ourives também estavam lá, estamos indo para o final. E aqui é muito interessante, os ourives, as pessoas, os homens que mexiam com ouro e joias, Juliano, eram homens de trabalho delicado. Eu vou falar com as mulheres. Homem que fazia joia, ouro, cordões brilhantes. Homem que estava lá e não ligaram para aquelas pedras do muro. Eles estavam pegando pedra bruta e colocando no muro. Eu vou falar com as mulheres agora. Segura aí, irmãs. Eu não vou no culto hoje não, vai chover e a minha chapinha vai enrolar meu cabelo. Ah, pastora Bia, eu não vou limpar a igreja, minhas unhas estão bonitas. E os ourives estavam lá. Eu vejo a minha pastora, tem hora que ela coloca quase chorando, irmãs, vamos lá limpar a igreja. E eu não vejo muitas pessoas falar, estou lá não. Os ourives estavam lá. Olha, presta atenção no versículo 12. Tinha uma pessoa lá, que ele nem era conhecido, mas o texto no capítulo 12, no versículo 12 vai falar, que além dele ir, levou as suas filhas. Eita, vou falar com os jovens. A igreja tem lugar para jovens trabalhar, sim. As meninas deste moço, elas não ligaram que era jovem, não tiveram vergonha de quem estava trabalhando, elas colocaram a mão na massa e fizeram a obra. Ei jovem, desperta teu chamado, jovem, desperta, para de comodismo, vem cantar, vem louvar, vem fazer parte daqueles que glorificam o nome do Senhor. Tem lugar para os jovens na igreja. Estou todo orgulhoso aqui, sabe por quê? Porque eu tenho um jovem na minha equipe de louvores aqui, que eu falei, você vai pregar? E ele falou, vou. Sério? Ele não falou, pastor, eu não. Ele falou, eu vou, pastor, eu vou pregar. E eu estou incentivando eles pregarem, eles falarem da palavra, eles orarem. Sabe por quê? Porque tem lugar para jovens. Vamos para o final. Observe aqui, os nossos jovens precisam despertar também. A igreja tem trabalho para todos os jovens.
O Senhor, Ele não dispensa nem rejeita ninguém, pastor. É interessante. Ele não rejeita ninguém. Todo aquele que se dispõe, Ele está usando. Ele usa as crianças aqui, ó. As criancinhas louvam e alegram meu coração. Quando eu vejo as criancinhas louvando, eu já me animo, porque eles alegram o meu coração. Sabe o que é? A força das crianças parece ser maior do que a minha. Vamos para o final. Observe o versículo 5, para você entender uma coisa. Ao lado deles, reparava os tecoitas. Quem eram esses homens? Os seus nobres, porém, sujeitaram a obra. Agora eu vou falar de quem sujeita a obra. Eles resistiram. O seu senhor chamou e eles resistiram. Não foram. Infelizmente, pastores, obreiros dessa casa, pastores de congregação, infelizmente, nós vamos convocar e alguns não vão comparecer. Vão resistir. Mas eu tenho uma palavra para eles. Desperta enquanto o Senhor quer que você faça a obra. Desperta enquanto o Senhor quer que você faça a obra. Sabe por quê? Porque no dia que o dono da seara voltar, ele vai requerer de você que está resistindo. Vamos para o final. 9 minutos para terminar. Nós queremos que todos compareçam, sejam presentes na obra. Mas infelizmente muitos não vão aparecer. Mas eu quero ir para o final aqui falando. Se você não aproveitar o tempo oportuno, o pastor leu essa passagem lá no monte. Se você não aproveitar o tempo oportuno, qual é esse tempo? É agora. É o tempo que Jesus está falando hoje com você. Se você não aproveitar o tempo oportuno de obedecer e fazer o ID de Jesus, o dono da seara vai voltar. E quando ele voltar, ele vai falar: servo mau e infiel, apartai-vos de mim. É desse jeito, amigo. Talvez a palavra dói em mim também. Porque naquele dia eu sei que abre-se-ão-se os livros. Abrir-se-ão-se os livros. Você já leu o texto? Não está falando abrir o livro, não, da vida, não. Abrir-se-ão-se os livros. E está escrito no livro das obras, cada obra de cada um. E elas vão ser provadas no fogo. Meu Deus. É forte eu chegar lá naquele dia e minhas obras passar como palha, sendo queimada no fogo, e eu falar: Jesus, não vai sobrar nada. Eu parabenizo esses homens que estão na frente. Eu tiro o chapéu para esses homens, pastor Grimar, pastor Carlos, pastor Juliano, pastora Naide, pastora Nice, pastora Marisete. Eu tiro o chapéu para vocês, porque vocês são guerreiros. E naquele dia Deus vai falar: benditos da casa do meu pai, entrai por repouso. Eu tiro o chapéu para obreiros que não falham, que obreiros que estão diante dos seus pastores, do lado a lado, do lado direito, do lado esquerdo, atrás dele, mas estão seguindo, estão fazendo a obra. Vamos para o final. Só para finalizar. Observe aqui, que eu fiz questão de ler, que aqui cita cada família. Se você prosseguir nos textos que eu li, você vai ver que estava do lado dele família tal, filho de tal fulano. São mais de 30 versículos falando. E estava do lado dele fulano, família tal, filho de fulano tal. Eu não vou falar os nomes, são difíceis de falar. Eu fiz questão de separar esse texto para falar aqui que cada família da Ebenésia é importantíssima na obra. Nenhuma família é desprezada na obra.
E o interessante aqui, olha só, presta atenção. O Senhor tem lugar para todos. O Senhor tem lugar para você, sua esposa e seus filhos. Quando o pai prega, a esposa canta. O filho está no conjunto das crianças e também canta, dança. Eu fico animado com o Brian ali cantando, pulando. Porque o pai prega, o pai toca, a irmã canta e o filho também glorifica. Vamos para o final, já acabou o tempo. Vamos para o final, versículo 6. Assim, eu pulei algumas partes aqui. Assim edificaram os muros, todo o muro, e fechou até a sua altura. O que é isso? Acabou. Aleluia. Sabe o que é isso? Sabe o que Deus me dá aqui agora? Que o Senhor fala que a nossa batalha não termina aqui, que a nossa luta não termina aqui, que a obra não acaba aqui, pastora Lourdes. Que enquanto estamos aqui, temos que edificar até o dia do nosso Senhor voltar. Aí Paulo fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Prosseguimos, pelejamos. Meus irmãos, pelejamos com as vossas filhas, com as vossas esposas, com os vossos pais, pelejamos pela obra do Senhor, porque o nosso Senhor, Ele está voltando. E quando Ele voltar, Apocalipse, porque quando o dono da obra voltar, nos apresentaremos a Ele, cada um conforme o que fez. E eu encerro aqui a minha oportunidade, e que Deus nos abençoe e nos guarde, e que essa palavra venha falar no seu coração essa noite. Deus amém.